segunda evidência que nós vamos estudar hoje é que você vai descobrir que nós somos chamados de seres humanos. Humanos por quê? Porque somos humus, somos feitos de terra. É tanto que se a gente morrer, quando for enterrado, os vermes nos comerão gostosamente, diz a palavra de Deus em Jó. Quando o homem é sepultado, né, tudo sai da terra, mas o homem não, o homem é enterrado, né, porque ele é terra, então ele vai ser enterrado, para ele ser ali consumido e por ali ele termina. Foi o texto que nós lemos em Eclesiastes, capítulo de número 12, o versículo de número 7, tá certo? Nós vamos ver que os vermes consomem o corpo e faz isso muito rápido. Em 7 dias nós viramos esterco da terra. Então, não precisa ninguém ficar preocupado. Antigamente, os gregos, eles enterravam com uma moeda na boca, porque eles falavam que tinha um rio para atravessar para o paraíso, então ali tinha uma espécie de pedágio, e as pessoas tirariam então aquela moeda da boca e pagariam o pedágio para passar para o outro lado. Nós sabemos que essa teoria não é verdadeira, e eles viveram muitos séculos pensando assim, os gregos. Também as pessoas pensavam que eles iam, né, a passar o paraíso, chegar no paraíso. Os egípcios levavam os empregados, levavam o escravo de confiança, levavam muitos bens, né? Levava tudo que podia, levava, porque acreditava que havia uma vida depois da morte e que lá naquela vida depois da morte eles continuariam sendo faraós, mas isso também não é verdade. Nós sabemos que eles levavam tudo e não resolvia nada, não é verdade? Porque caixão não tem gaveta, mortalha não tem bolso, né? Cemitério não tem cofre, né? E também nenhum lugar tem banco. Então não precisa da pessoa levar nada, absolutamente nada. A Bíblia diz que nós viemos nu e nu nós retornaremos. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, muito recurso, e no entanto ela vai selada dentro de um saco preto, apenas com uma identificação, sem nenhuma veste. Então a unção é a veste do cristão. Por isso que é importante a gente ter unção, a gente ter o poder do Espírito Santo, porque a palavra de Deus fala que quando Eliseu morreu, os ossos dele estavam lá. Quando jogaram aquele homem na sepultura de Eliseu, ele tocou nos ossos e ele ressuscitou, né? Aquele homem ressuscitou, porque havia unção até nos ossos de Eliseu. Também está escrito que quando Moisés morreu, o Senhor levou o corpo dele, né? Desapareceu, ninguém sabe aonde foi sepultado, para não virar idolatria. Então eles levaram. E o de José também, quando morreu e o povo saiu do Egito, levou os ossos de José embora e sepultou na terra prometida, porque nem os ossos dele era para ficar ali no Egito. Então Deus é um Deus muito zeloso, muito cuidadoso conosco, né? E a unção de Deus estará conosco até depois da morte. Então é muito importante que a gente tenha o Senhor na nossa vida, para que Ele nos guarde, para a gente não comparecer, né, nus, para que não vejam a nossa vergonha, a nossa nudez, porque nós precisamos ter vestes espirituais. Então nós vamos continuar aqui falando, né, que o homem veio do pó. A terceira evidência de que o homem veio do pó é que a gente come terra. Só que Deus é educado. A serpente, ele disse, olha, tu rastejarás e comerás o do pó. Então a serpente, ela come tudo que é pó. Então o animal é pó, né? O ser humano que ela come inteiro é pó. O boi, o rato, o porco, o que ela vai achando, cachorro, o que ela vai achando, ela vai devorando e devora tudo inteiro, e sempre pela cabeça. Ela começa a devorar o ser humano ou o animal sempre pela cabeça. Satanás começa a trabalhar sempre nos pensamentos, né? Ele choca ovos de áspide e dá à luz à iniquidade. Então nós temos que ter cuidado com o que nós pensamos, porque o que o homem pensa, isso ele é. Então a serpente, ela comeria pó. E nós também comemos pó, só que Deus é educado. Ele não manda a gente comer o torrão de terra, de pedra, né? Ele não manda a gente comer um caco de telha, por exemplo, não é verdade? Nós vamos comer a terra, mas terra com gosto de batata, terra com gosto de beterraba, terra com gosto de cenoura, né? Açaí. Então, é muito comum você comer alguma coisa e dizer assim, nossa, esse negócio tá com gosto de terra, né? O jaú, o bagre, né? Que são peixes que vivem no lodo, na lama, eles costumam ter gosto de terra. A carne deles tem gosto de terra, não é verdade? Porque nós comemos terra também. Só que terra saborizada, terra colorida, porque é uma evidência, é isso que mantém o nosso corpo vivo, o nosso organismo saudável, né? Quanto mais saudável nós estivermos,
mais nós comemos bem, mais saudáveis nós estaremos. Amém? Então, é mais uma evidência de que nós viemos do pó, porque nós comemos pó e vivemos do pó. Tudo que está na terra vai suprindo os minerais no nosso corpo e precisamos beber muita água, né? Porque a água é um mineral muito pesado, muito necessário para fazer mover todo o nosso corpo, para manter o nosso organismo funcionando, para manter a nossa pele bonita, a nossa unha bonita, para hidratar o nosso corpo. Então é necessário. E a água de coco melhor ainda, né? Porque ela tem muito aminoácido, então é necessário que você tome a água de coco. Você já observou que o coco dá geralmente onde tem praia, muita terra? Porque você pode observar que a água de coco é um soro natural. Então, ela tem tanto o açúcar como ela tem o sal. E isso faz com que a pele da gente fique ótima, faz com que a gente fique bem, faz com que a gente se sinta alimentado, nutrido, porque nós viemos do pó e ao pó retornaremos. O sal, por exemplo, é um mineral importantíssimo. O iodo é muito importante. Antigamente as pessoas tinham bócio. O bócio era aquele papo, chamava papo, né? As pessoas tinham bócio. E esse bócio era por causa da falta do iodo. Hoje você compra um pacotinho de sal no supermercado e ele vem escrito lá, sal iodado. É para isso, para que não haja o bócio na vida das pessoas. Então, a outra coisa que vai nos ensinar que nós viemos do pó, mais uma evidência, essa evidência é que nós somos árvores. Você já observou que o sobrenome das pessoas tem nome de árvores? Pereira, Nogueira, Oliveira, Carvalho, Carmo e tantos outros nomes, né? Amoreira, tirou o A, ficou só Moreira, né? De tanto falar Moreira, 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 ficou Moreira, né? São nomes que vêm de árvores, porque nós somos árvores. Então, as árvores, elas crescem, elas florescem, e das flores vêm os frutos, e dos frutos vem a semente. E as sementes são espalhadas, são plantadas novamente e ela assim vai mudando de lugar, as árvores vão mudando de lugar. Por isso que nós temos necessidade de mudanças. Nós não podemos ficar estáticos, nós não somos estáticos, nós somos pessoas dinâmicas, porque o Espírito Santo ele é dinâmico em nós. Nós somos árvores, nós não somos postes. O poste planta ele ali, né? E a partir daquele momento que ele é plantado ali, ele não sai daquele lugar. Até ele enferrujar o ferro e ele tombar. Ele tomba, mas ele não frutifica, né? Ele dá luz, mas ele dá luz porque ele está ligado numa corrente, né? Alternada ou contínua, ou seja, como for, ele está ali ligado numa corrente, então ele vai dar a luz, o poste vai dar a luz, mas não que ele tenha vida em si. E nós não somos postes, nós somos árvores, né? Plantadas junto ao ribeiro de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, Salmo de número 1, não é verdade? As árvores, elas andam através das sementes, elas são levadas de acordo com a vontade do Senhor e vão dar frutos em outro lugar, em outro segmento. E é por isso, né, que a pessoa que desobedece, ela morre, porque ela não muda de lugar, ela vai ficando ali a vida toda, igual a rã dentro da água quente, a água vai esquentando, a rã não pula, ela não sai, porque ali é o habitat dela, ela gosta da água, a água esquenta e ela morre. Então, muitas pessoas são assim. Elas não entendem que elas precisam mudar. Mudança, é uma dança muda. As coisas mudam de lugar sem que você perceba. É muito comum você ver na internet mudanças de rosto de pessoas famosas desde que elas eram pequenas até o dia de hoje. E você vê mudanças extraordinárias na cor do cabelo, na textura da pele, né? Nas rugas do rosto, no olhar, no falar, no agir, no pensar. E se não tiver mudança, tem alguma coisa de errado conosco, porque estamos em constante mudança. Nós somos uma metamorfose, né? Até o cantor, ele cantou isso aí, ele disse que ele preferia ser uma metamorfose ambulante do que ser aquela velha opinião formada sobre tudo, ou seja, continuar com aquela mente retrógrada, né? Aquela mente que só pensa de um jeito, igual burro na canga. Não muda, acha que não precisa de mudar, que ela já chegou num patamar elevado e que ela não precisa mudança. Ela é perfeita, ela é santa, tudo que ela faz aqui tá certo, todo mundo tá errado, só ela que tá certo. Então, a gente precisa rever nossos conceitos e valores para que a gente possa mudar. E mudando,
produz uma mudança, ou seja, uma dança muda, é como a dança das cadeiras, né? As coisas vão mudando e você nem percebe. Quando você percebe, as coisas já mudaram. É muito comum quando a gente chega na maturidade, você começar a pensar assim, se eu fosse nova, eu hoje ia fazer dança. Se eu fosse nova, eu ia aprender a tocar violão. Se eu fosse nova, eu ia entrar numa aula de inglês. Se eu fosse nova, por quê? Porque agora é mais difícil, as células já estão mais velhas, né? As nossas juntas já não são tão maleáveis, não somos tão flexíveis como éramos antes, né? Eu costumo dizer que a gente, depois de velho, a gente mais velho, né? Porque velho é o diabo, mas com mais maturidade, tanto que hoje não se fala velho, fala idoso, né? Quando a gente tá idoso, a gente pensa de maneira diferente. Por que que a gente pensa diferente? Porque a gente ficou mais maleável, a gente ficou mais flexível. Então a gente costuma assim não enxergar tão bem de perto, né? Mas os cretinos, os problemáticos, a gente enxerga de longe, né? Diz que a justiça de Deus diz que a justiça da terra é cega, mas a de Deus enxerga até no escuro. A gente fica mais ou menos assim também, né? Os problemas, as espertezas das pessoas, né? A falsidade, a maneira de querer tirar proveito das coisas, você vai ficando mais perspicaz, né? E isso você vai adquirindo ao longo dos anos. Então, é a maturidade que chegou, né? Por isso que fala vaidade, idade, né? Vai longe, a idade vai longe, né? É isso que significa, né? E as pessoas dizem assim, estou na melhor idade. É a melhor idade, a idade de se viver, né? De se pensar e de seguir a vida, tá certo? Nós vamos para mais uma evidência.